Sejam bem-vindos. Falaremos aí de Fabric, é o Fabric Analyst in a Day. Ele é um upgrade do Power BI, vamos dizer assim, mais além do que um upgrade do Power BI, mas é uma solução que, quando a empresa começa a crescer muito, tem muitos dados, começa a precisar não além de um Power BI, análise de dados, mas ela precisa de engenharia de dados, ela precisa de ciência de dados, começa a se expandir. Tá? Então, para cenários onde a empresa começa a sair dali do pequena empresa, começa a virar média empresa, grande empresa, big data, ela vai aplicar o Fabric, tá? Então, apresentando para vocês aí a nova solução da Microsoft, e eu acho bem interessante porque o Fabric, ele veio para meio que chacoalhar e revolucionar a parte de engenharia, ciência de dados, análise de dados da plataforma da Microsoft como um todo, tá? O Satya Nadella até disse que depois do SQL Server, o Fabric é a maior revolução na parte de dados que a Microsoft traz, tá? Então, pela voz do Satya Nadella, a Fabric ganha bastante visibilidade, tá? Então, como que funciona a análise de dados hoje, como a gente conhece, né? A gente tem esse padrão meio que já estabelecido, tem todas as áreas separadinhas, né, de integração de dados, engenharia de dados, data warehouse, tem análise de dados em tempo real, ciência de dados, business intelligence com Power BI. A camada de dados, já tem empresas trabalhando em um data lake, né, pode ser dentro da Microsoft, pode ser em outro cloud provider. E a parte de governança de dados, sempre pensando nessa governança dos dados da empresa, né? Então, hoje, a gente já conhece isso. Hoje já está estabelecido desta forma. E dentro da Microsoft, a gente conhece algumas aplicações específicas para cada área, né? Então, Data Integration, o Fabric, Engenharia de Dados, Databricks, Data Warehouse, o Synapse, o Real-Time Analytics, Ciência de Dados, Business Intelligence com BI, o Data Lake, a camada de dados, e a parte de governança que engloba tudo isso. A gente já entende que já existem aplicações para cada área em específico. Só que aí, o problema disso, quando você trabalha com as aplicações separadas, é a complexidade. Né? A complexidade de utilizar essas ferramentas separadas e depois você precisa integrar todas elas. Então, é um trabalho, é um esforço a mais, e principalmente as pessoas que trabalham com essa ferramenta, elas precisam se especializar nessas aplicações, e se especializar em todas elas vira um esforço gigantesco, né? Então, tem a brincadeira da pessoa que é analista de dados, cientista de dados, engenheiro de dados na mesma posição, e ela precisa se dar conta e entender todas essas aplicações, como elas funcionam, como que elas interagem entre si, como que eu conecto, né? Esse é o grande esforço quando você trabalha com as aplicações separadas, né? Então, aqui, curva de aprendizado muito grande, a gente tem servidor, não ser, um servidor dedicado, sem servidor dedicado, é um PaaS, é um SaaS, é uma plataforma como serviço, é um software como serviço. Então, tem diferentes informações que a gente precisa consumir e entender separado de cada uma delas para solucionar um problema de negócio de grande escala, de média grande escala, né? E aí veio a solução da Microsoft. O que ela fez? Ela criou uma única solução chamada Fabric e colocou tudo dentro dela. E o mais legal ela trouxe aquela experiência do usuário que estava acostumado com o Power BI para a mesma plataforma. Então, a gente tem o acesso é bem parecido com o Power BI Serviço, ou quase igual. E dentro dele a gente tem todas essas camadas do Fabric. Tem o OneLake para centralizar todos os dados, Data Factory para fazer essas conexões, né? Pega os dados de diversas aplicações, trago para dentro desse meu OneLake. Synapse, o Synapse, ele tem alguns nomes de Synapse, né? Synapse para engenharia de dados, Synapse para data warehousing, Synapse para ciência de dados,
Synapse para Real-Time Analytics. É uma família do Synapse que existia lá na Azure, a Microsoft trouxe para dentro do Fabric. O Power BI, como é conhecido, acho que é o mais famoso de todos, e o Data Activator, que é para trabalhar com ações baseadas em dados, né? Então um data-driven mesmo, ponta a ponta, desde a obtenção dos dados até triggers, né? Ou ações que a gente consegue fazer com os dados com o Data Activator. Então, a Microsoft unificou tudo. Então, trouxe toda essa experiência de usuário, essa facilidade, a parte de integração, a parte CI/CD, né, dentro do mesmo hub. Então, facilita muito para quem inicia na área de dados, para quem quer fazer transição entre essas posições, né, de análise de dados, para engenharia de dados, para ciência de dados, porque está tudo conversando na mesma plataforma e você consegue migrar de um ponto para o outro sem se preocupar naquelas 1000 integrações que você precisaria se preocupar. Já está tudo integrado, uma ferramenta na outra, tá? Facilita bastante essa experiência. Então, o Fabric é essa plataforma de dados pensando na era da inteligência artificial, né? Porque a gente, para usar a inteligência artificial, a gente precisa de dados bem estruturados. Então, aí a Microsoft trouxe o Fabric para disponibilizar, né, falar de IA, mas também com uma governança de dados, com uma plataforma de dados robusta, integrada, que você consegue potencializar a empresa utilizando inteligência artificial, né? Então, tudo unificado. Ela é uma SaaS, é um software como serviço, direto na URL. Tem a URL Fabric, mas se você acessar pelo Power BI, você consegue acessar o Fabric também. Essa parte do lago centralizado e aberto, né, é um OneLake. Todos os dados vêm para esse grande lago de dados e você não tem duplicação de dados, cópia de dados. Você trabalha somente com uma cópia de dados. Tá? Todos os usuários de negócio trabalham na mesma plataforma, no mesmo ambiente, né? E você consegue fazer essas integrações com por exemplo, Office 365, Microsoft 365. Tá? E por último, e bem importante, acho que o assunto mais importante é a inteligência artificial. A gente consegue utilizar copilotos dentro do Fabric para facilitar na hora de você fazer perguntas, de você ter insights dentro da plataforma. Muitas vezes a pessoa não vai saber fazer um SQL, não vai saber fazer um query em Spark, e o IA um copiloto potencializa isso, né? O usuário na ponta que às vezes está fazendo uma transição, não sabe muito bem lidar com a linguagem, lidar com a ferramenta, é só fazer uma pergunta em linguagem natural. Você vai receber insights, né? Não é que vai fazer tudo e também não é que vai te substituir, mas vai ser um copiloto para você. Então aqui, como eu disse, né? Olha só, eu tenho praticamente a base era a visualização como a gente estava acostumado no Power BI. E aí a Microsoft colocou essas várias camadas na mesma plataforma com todas as aplicações dela, né? Desde a parte de análise de dados, aqui engenharia de dados, Data Factory, Synapse, Warehouse, dados em tempo real e Data Activator, tá? Tudo na mesma plataforma. E aí, para você transicionar entre elas, é só escolher no canto inferior ali à esquerda qual aplicação que você quer trabalhar. Então, hiper integrado.